Começa agora o Identidade Geral, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, aqui pela TV e Rádio Novo Tempo, para mais esse programa que sempre traz boas conversas para você. Hoje a gente recebe um grande estudioso da climatologia antártida e que garante que o aquecimento global é uma grande farsa, o professor Ricardo Augusto Felício. E ainda você vai conhecer uma história incrível de um atleta que foi dar glória nos gramados ao fundo do poço, mas que hoje teve sua vida transformada completamente, o Cícero Ferreira. Logo mais, aqui no Identidade Geral, eu já vou logo pedindo a sua participação, viu? Você sabe como ela é fundamental para que esse programa aconteça. Você pode falar com a gente pelo Facebook, pelo nosso blog, pelo Twitter, pelo Instagram. Então anota tudo certinho aí, olha, o nosso site novotempo.com/jornalismo, lá você encontra todas as nossas entrevistas antigas, os nossos programas completos e também todos os outros programas do Departamento de Jornalismo. Uma interação muito bacana também é o Facebook, a gente sempre pode conversar, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também no Twitter. Estou esperando a sua participação, inclusive a sua sugestão. Quem é que você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral? Em 1994, foi instituído pela Organização das Nações Unidas o dia 16 de setembro como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa data comemora o Protocolo de Montreal, assinado em 1987. Nele, diversos países se comprometeram a diminuir a emissão de substâncias que destroem a camada de ozônio. No entanto, o nosso convidado de hoje parece desacreditar nessas questões e, mais do que isso, promete ainda desmascarar a farsa do aquecimento global. A gente recebe agora o professor do Departamento de Geografia da USP e que estuda há mais de 20 anos a climatologia antártida, Ricardo Augusto Felício. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Ricardo, olha, muito interessante conversar com você, porque você tem opiniões sobre essas questões ambientais, sobre essas questões de climatologia, que são muito diferentes da maioria que a gente ouve na mídia, da maioria dos profissionais dessa área, dos pesquisadores dessa área. Vamos lá. Dia 16 de setembro, como eu falei ali, se comemora o Dia Internacional da Camada de Ozônio, isso foi instituído pela ONU. E muito se fala sobre aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, mas para você essas coisas não estão realmente acontecendo. Não, isso é uma farsa gigantesca. Já há mais de 150 anos já se sabia que o ozônio varia bastante na atmosfera. E curiosamente, os estudos sérios sobre esse assunto são da Força Aérea Norte-Americana e remetem aos anos 20 do século passado. Ele já mostrava que o ozônio na estratosfera variava bastante, mas no hemisfério norte. Aí o Dobson, que a gente considera o cientista que é o pai sobre o ozônio, ele aproveita o Ano Geofísico Internacional, que vai de 57 a 59, para saber como é que funcionava na Antártida. Então, em 57 a 59, ele já descobriu que a variação do ozônio na Antártica era muito maior do que do hemisfério norte e publica nos seus trabalhos 40 anos sobre pesquisa de ozônio. Aí o Farman, que é um pesquisador que aproveitou a história do lançamento do satélite Nimbus 7 em 1985, publica que aquela ausência de ozônio na Antártida é devido aos gases chamados refrigerantes. Isso nunca foi provado na história da ciência, isso que é terrível. Quer dizer que aquela história do meu desodorante que está atrapalhando a camada de ozônio... Isso é falso, nunca se encontrou CFCs na estratosfera da Antártida. O mais curioso é que para descobrir que tinha cloro na Antártida, Susan Solomon lança balões meteorológicos estratosféricos, mas lança eles a sota-vento, ou seja, da onde sopra o vento, ao lado do vulcão Erebus, na Antártida, que lança 1.200 toneladas de cloro na atmosfera diretamente por dia e cerca de 500 toneladas de ácido fluorídrico na atmosfera também. Então ela provou que tinha cloro na Antártida, mas nunca foi de origem antrópica, era de origem natural. Bom, tem várias coisas aqui que eu quero saber. Vamos falar de CO2. CO2, então, conhecido como gás carbônico, ele inclusive é muito importante no nosso processo de respiração, né? Sim. Mas ele é acusado de causar o efeito estufa. Sim.
É uma outra falácia E aí você já dá absurda, né? eu falo efeito estufa, você já dá um sorriso já, aí. porque é uma concepção física que não existe, né? A Terra, os planetas que têm atmosfera não trabalham como uma estufa. Então, eles confundem esse negócio que seria a casinha de vidro, né? Que a gente chama de greenhouse, né? Com o efeito de glass house, que é a casa de vidro, né? Então, o efeito estufa, na verdade, é um fenômeno que não existe nas atmosferas livres. E nas casinhas de vidro, onde você segura o ar, na verdade você segura o ar quente, mas você não segura o balanço de energia radiativa. Então a atmosfera da Terra não faz isso. Então eles confundem exatamente as duas ideias para evocar que o CO2 consegue reter mais energia do que o planeta segura. Então isso é um absurdo. Quando a gente fala de CO2, quando a gente fala do gás carbônico, a gente está falando da queima dos combustíveis fósseis. Então, um grande exemplo disso é a gasolina. Então, quer dizer que essa história toda do combustível, do trânsito, isso causa poluição, não é verdade? Não podemos confundir poluição com CO2. Eles querem remeter o CO2 à categoria de poluentes. Ele não é. O CO2 é o gás da vida, não podemos esquecer disso. Sem CO2 não existem seres vivos. Vamos começar já por aí, porque nós dependemos de plantas para comer. Sim. Ou se você come carne, mas os animais precisam de plantas. Então, sem CO2, sem vida. Então, quem combate CO2 já é contra a vida. Tem que pensar assim. Então, é muito curioso o discurso ambientalista combater o CO2. Né? Mas eles combatem o CO2 em excesso, não é? Não existe esse excesso. Essa que é a grande diferença. O próprio painel da ONU que fala sobre o clima, chamado IPCC, que nasceu em 1988. Curioso que o painel do ozônio nasce em 87, com o protocolo de Montreal, inclusive. Em 88 já nasce o painel do clima. Então, são 27 anos que esse painel do clima tenta provar que o homem muda o clima. E nos 17 últimos anos, a temperatura vem abaixando, né? Isso que é curioso. Então, eles ficam combatendo diretamente o CO2, falando que ele que mexe com o tempo, com o clima da Terra. Mas o curioso é que o próprio IPCC admite, quando você lê os relatórios grandões, que a parcela dos homens na atmosfera é muito menor do que deveria ser. Então, na verdade, não é a emissão humana que está fazendo a elevação do CO2. Então, toda a atividade humana, seja ela industrial, seja ela... Muito pequena. Um vulcão ativo que entra em erupção, ele é equivalente a toda a produção humana durante um ano inteiro. Então, quem controla o clima do planeta... Sol, em primeira instância, Sol. Raios cósmicos, que vão derivar depois para nuvens. Oceanos, vulcões e, principalmente, a presença de água na atmosfera. São esses 5 grandes elementos. Então, vamos falar de presença de água na atmosfera. Sim, a gente realmente está deixando de ter água no planeta? Não, absurdo. Lembre-se que a água... É muito interessante, porque você bate de frente com todos os argumentos. Os ambientalistas devem te amar, né? Não, eles me odeiam. Né? Não, mas vamos lá, vamos falar da falta de água. Água é o seguinte, a água não é recurso finito. Por quê? Porque água é sempre água. A água é H2O, ela não se mistura com nada. O que tiver que você jogar na água, ela sai da água. Entendeu? Isso que é interessante. Diferente de você pegar um combustível e queimar e se transformar em outra coisa, a água não se transforma em nada. Ela vai ser sempre água. Então, é um recurso que ele é renovável. Mas para ela ser utilizável... Ela é cara. É essa que é a grande diferença. Entendeu? Inclusive, tem um outro professor do departamento que também agora está começando a evocar essa ideia para tirar isso da cabeça das pessoas. Você não está mais se sentindo tão sozinho. Pelo menos num dos envelopes da ciência, né? Mas isso é importante. Então, na verdade, o que você tem é má administração. Então, você tem que tomar cuidado. Mas como é que eu trabalho com a água, né? Porque tem outro problema que é realmente a privatização da água. Então, isso também leva... Você quer criar problemas, você inventa esses tipos de problemas, então você dá uma falsa aporte para isso e você consegue vender as coisas. Então, tem vários exemplos aí na história recente do Brasil. A água é simplesmente mais um deles. Tá? Ainda mais num país, o nosso país é recordista de água. No planeta inteiro, é o que mais tem água é o Brasil. E a gente usa cerca de 0,7%, 1% da nossa capacidade hídrica. O Japão, que tem muito menos, usa 27%. Agora, você está dizendo, então, que é um processo de uma administração ruim, realmente. Exato. Porque, embora a água não seja um recurso finito, é um recurso infinito, mas a água potável, a água utilizável... É cara. É um processo caro.
Então, na verdade, é isso. A gente tem que saber administrar, é usar a inteligência, a engenharia, essas coisas que a gente tem. Porque esse recurso, no nosso país, nós temos de sobra, muita coisa. Então, é má gestão mesmo. Falando desses mitos aí, a gente já falou de vários deles, e essa história de que as geleiras, as calotas polares, elas estão derretendo. A gente vê o ursinho lá ficando sem o seu território. Isso é uma mentira gigantesca, né? Nós temos cerca de 100 mil geleiras cadastradas. Menos de 100 são monitoradas. Olha que absurdo a relação. Quantas nós temos? Mais de 100 mil geleiras. Menos de 100 são monitoradas. As que são monitoradas são as pequenas geleiras ainda por cima. Ninguém monitora exatamente como são as geleiras da Antártica, porque é muito difícil, mesmo com satélites e tudo mais. Aí com os satélites eles mostram que as geleiras estão aumentando, principalmente na Antártida. Então tem uma contradição gigante disso. Algumas geleiras derretem, porque nós estamos no período interglacial. Só que eles não contabilizam as geleiras que crescem. Por exemplo, Monte Shasta, nos Estados Unidos, há 65 anos a geleira vem crescendo. Então é muito divertido. Você seleciona qual geleira você quer mostrar, aí mostra sempre aquela mesma imagem de caindo à frente da geleira, né? Mas a frente da geleira foi feita para desmoronar mesmo. Ela devolve água para o ciclo hidrológico. É assim que funciona. É sempre que funciona assim, não tem nenhum problema. Então, algumas geleiras derretem, outras estão aumentando, mas no balanço geral, o gelo do planeta está aumentando. Agora, essas geleiras, elas têm um ciclo? Então, o gelo derrete, depois volta... E a sua pergunta foi importantíssima, porque as geleiras, tudo que acontece na geleira é reflexo de 100, 200 ou 500 ou até 1000 anos para trás, quando não é mais. Agora, eu tenho um dado aqui que a NASA divulgou em agosto. Que o nível do mar aumentou em média 8 centímetros desde 1992, chegando a 25 centímetros em algumas localidades. Então, aumentou de 8 a 25 centímetros desde 1992. E o que muitos cientistas atribuem é o aquecimento da água do oceano, o derretimento das calotas polares e a diminuição das geleiras. Então, esse é um grande absurdo. Primeiramente, que nenhum cientista que se preze vai acreditar em elevação de nível do mar. Você viu que mesmo eles dão erro mais de 100%. Então, velho, que medida é essa que de Mas 8... esse é um número da NASA. Não, então, mas é que tá. Você está medindo com um satélite e você vê a variação em vários lugares do planeta de 8 a 25. Se a água do mar tem nível, ela não tem nível para eles. Então, qualquer cientista que trabalha com geologia, por exemplo, e geografia dos oceanos, ele não aceita nível do mar. Por quê? Porque é uma coisa extremamente difícil de medir. Porque em alguns lugares o nível do mar abaixa, outros sobe. Tem lugares que o nível do mar sobe 18 metros em 12 horas. E você tem vários outros fatores ainda que mexem com o nível do mar. Não é simplesmente colocar uma carga de água a mais ou a menos. Então, se você for verificar a marcação que o Capitão Ross colocou há mais de 200 anos numa rocha na Ilha da Morte, ela está no mesmo lugar. Então, Veneza não vai desaparecer, não? Não vai desaparecer coisa nenhuma. Inclusive, alguns anos atrás, teve um recorde de baixa em Veneza, né? A cidade inteira ficou fora das águas. Porque isso está relacionado, na verdade, com o ciclo lunar. Nós temos vários ciclos lunares, tem um desde 19 anos que mexe com muita água do planeta. Bom, eu tenho várias coisas para perguntar ainda. Perguntar. Só vou fazer uma paradinha rápida para o intervalo aqui, bom. Ricardo. Na volta, a gente continua essa conversa, falando um pouco mais sobre esse ponto de vista defendido pelo professor Ricardo Augusto Felício, que não existe aquecimento global, e também sobre os desastres naturais. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, logo no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já.